Sagres, bom dia. Bom dia, sempre um prazer. Obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente, comigo e também com Cileide Alves. E eu falei aqui sobre o cenário, né, Cileide? Você tem, até para a gente questionar o Rafael, para a gente conversar sobre esse assunto, você tem dados, né, Cileide? Sobre, você atualiza, né, dados aqui sobre a pandemia e esse momento em que a gestão pública está liberando o uso de máscara, Cileide. Pois é, na sexta-feira completou 2 anos oficiais do início da pandemia, né? Foi no dia 12 de março de 2020 que a Organização Mundial de Saúde decretou formalmente a pandemia de coronavírus no mundo. Nessa sexta-feira, quando se completou 2 anos, o estado de Goiás fechou 1.216.861 novos casos e virou, né, para 26 mil mortos. Então, foram, nesses 2 anos de pandemia, exatos 26.014 mortos pelo coronavírus no Brasil. O momento que a gente vive atualmente é interessante observar, e aí, se for possível, colocar na tela aí a página do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Estado, que mostra claramente para a gente assim, o momento que a gente está na pandemia. Por favor, baixa aí e mostra essa tabela com os registros aí de semanas, das semanas epidemiológicas, que a gente mais baixa ainda, abaixo desse aí, os gráficos que estão abaixo, né, que são 2 gráficos das semanas epidemiológicas, esse verde e azul. O que eu acho interessante observar para o nosso público, e a gente vai falar sobre esse assunto na entrevista agora, é o seguinte: nós temos aí, nessa faixa intermediária, no meio aí da tabela, que é no período de março de 2021, né, quando ocorreu o maior número de casos de Covid no Brasil. E do lado direito, agora, nessa fase dessa terceira onda, observa o tanto que aumentou o número de casos, né? Quase que dobra aí o número de casos de Covid no Brasil. Aqui, voltando no meio aí, nós temos dias de 539 mil casos, né, de Covid no Brasil, e aqui do lado direito chegou a 1.300.000 novos casos. Agora, observa a tabela de baixo, a vermelha, o gráfico, melhor dizendo, quando o número de casos ele estava inferior, né? Ele estava aqui, foi inferior ao que é hoje, o número de mortes foi muito mais alto. Nós tivemos aí dias no Brasil de 21 mil óbitos, né, por semana epidemiológica, isso não é por dia, desculpa, melhor dizendo, é semana epidemiológica, e agora que o número de casos de Covid mudou, né, subiu muito, o que mudou foi o número de mortes, né, o número de mortes caiu agora nessa fase de altos casos. Então, nós tivemos mais mortes no ano passado, mesmo, e agora mais casos e menos mortes. O que aconteceu de lá para cá? A vacinação certamente é uma das causas disso. E aí eu queria chamar a atenção para um detalhe. Aqui em Goiás, a vacinação está abaixo da média nacional, nós estamos com 68% da população vacinada, nós temos de um total de cerca de 700 mil crianças de 5 a 11 anos, né, que então são as crianças elegíveis para vacinação, só 246 mil delas tomaram a primeira dose e só 13 mil tomaram a segunda dose. Há também 790 mil pessoas que estão com a segunda, de adultos agora falando, com a segunda dose em atraso, e 2.332.000 goianos com a dose de reforço em atraso. Então, é um dado preocupante, e isso acontece no momento em que a Prefeitura mandou para a Câmara de Goiânia um projeto de lei acabando com a obrigatoriedade, derrubando, né, a obrigatoriedade de máscaras em lugares abertos, e boa parte das prefeituras também está
fazendo a mesma coisa. Então, este é o contexto, e para fechar esses dados, né, para dar esse cenário todo, eu queria só informar que esses dados que eu estou dando ou são do CONAS, do Conselho Nacional de Secretários de Estado, ou do painel Covid da Secretaria Estadual de Saúde. Por fim, o último dado da Secretaria é que as mortes por Covid em idosos não vacinados ou com vacinação incompleta aqui em Goiás é 19 vezes maior, e a taxa de internação 15 vezes maior do que dos idosos imunizados. E as mortes de adultos não vacinados ou com vacinação incompleta é 12 vezes maior, e a taxa de internação 3 vezes maior que adultos imunizados. Então, esse é o quadro, Rubens, que eu queria trazer aqui, e com essa preocupação já, né, da falta, me parece, de uma estratégia para melhorar a vacinação, que é, nesse momento, eu acho que um dos principais instrumentos para conter, né, a Covid. Então, esse é o quadro, e a gente pode, acho que a partir daí, ter a conversa com o Rafael lá da Fiocruz, né, que a Fiocruz divulgou na semana passada um boletim que faz uma análise dessa situação aí no Brasil todo, Rubens. Pois é, depois dessa apresentação, entrego para você, Rafael Guimarães, que é pesquisador em saúde pública do Observatório Covid-19 da Fiocruz. O entendimento é de que, diante disso tudo, não seria o momento de liberar o uso de máscaras, Rafael? Bom dia. A ideia é um pouco essa. Na verdade, a gente tem um cenário hoje que caminha para um patamar talvez mais favorável, porque a gente observa a redução da taxa de ocupação de leitos de UTI, o que, na verdade, é a ponta do iceberg. Então, para uma pessoa chegar ao ponto de ocupar um leito de UTI, significa que ela passou por uma cadeia de transmissão, pegou a doença, manifestou sintomas, precisou internar e agravou na internação, de forma que exigiram dela, na verdade, um cuidado mais intensivo. E esse dado, de fato, está diminuindo, mas a gente hoje tem uma situação preocupante com relação à vacina, como a Cileide muito bem explicou, que é uma questão da estagnação dessas curvas, né, de crescimento. A gente hoje tem dificuldade de acessar uma parte dessa população adulta, ou porque nega a vacina, ou porque realmente a gente tem dificuldade de acesso. A gente tem pessoas que moram a muitos quilômetros de qualquer unidade de saúde, e a gente tem hoje uma grande dificuldade de adesão por parte deste grupo de 5 a 11 anos. Os pais seguem muito reticentes em aplicar a vacina aos seus filhos, né? Especialmente por conta da quantidade imensa, né, de informações falsas que ainda são veiculadas com relação à eficácia e também à segurança da vacina. Então, a razão principal por a gente não ter visto, nessa onda específica em que a gente está agora, uma subida de óbitos na mesma intensidade com que a gente viu a subida de casos, certamente é por conta do efeito protetor da vacina. De forma que a gente só pode começar a pensar, né, num cenário mais seguro para flexibilizar o uso de máscaras e poder voltar a circular em ambientes mais fechados, quando essa cobertura vacinal estiver num patamar bem melhor do que ela está hoje. Então, a gente considera, sim, que muitos lugares hoje estão adotando esse abandono do uso de máscara de forma bastante prematura. E isso certamente pode comprometer essa tendência de declínio de casos que a gente vem observando nas últimas semanas. Eu queria só retomar, Rafael, com você, antes de devolver obrigada. a bola para a Cileide, sobre o próprio uso da... Desculpe, Cileide, só uma última questão e aí você encaminha suas perguntas. É sobre o próprio uso da máscara. No início da pandemia, lá no iniciozinho, havia essa questão e os profissionais de saúde não recomendavam o uso de máscaras das pessoas nas ruas. Depois houve uma reavaliação e aí viemos até o momento em que estamos agora com essa liberação, mas com o uso de máscara cotidianamente. Qual é a avaliação hoje sobre a importância do uso de máscaras e por que não desobrigar agora? A gente considera que o uso de máscara ele segue sendo essencial. A verdade é que a gente ainda tem lugares que, mesmo abertos, têm uma tendência a maior aglomeração e a gente ainda não tem taxas de transmissão da Covid-19 em patamares baixos o suficiente para dizer que a gente já consegue bloquear a circulação do vírus. E de tudo que a gente experimentou ao longo desses 2 últimos anos, o uso de máscara talvez tenha sido um daqueles em que não há nenhum malefício no uso dela, né? Então, não há questões a respeito da eficácia, da segurança, não há desvantagem conhecida pelo uso da máscara. Então, não há razão hoje para abandonar esse hábito.
ele, na verdade, deveria ser considerado um legado dessa pandemia, no sentido de que as pessoas passassem a utilizar a máscara sempre que elas estivessem com sintomas respiratórios, mesmo que não seja de Covid, exatamente para poder quebrar essa cadeia de transmissão. Mesmo quando acabar a pandemia, mesmo quando eventualmente a Covid se tornar endêmica, ou mesmo na situação de gripe, ela ainda deveria ser uma conduta a ser utilizada. Sileide. Rafael, bom dia, obrigada pela presença. Essa questão da máscara, inclusive, ontem teve, acho que o primeiro jogo de futebol aqui em Goiânia, em que a torcida estava sem máscara. E a Prefeitura de Goiânia liberou, né, na entrevista que o prefeito concedeu na sexta-feira para informar sobre o projeto, ele disse que manteria apenas nos locais fechados e liberaria para os locais abertos, mesmo com grande público, né? Tem uma foto no jornal de hoje, centenas de pessoas, né, gritando e comemorando a vitória do time, todo mundo sem máscara. Isso é um problema? Quer dizer, a Prefeitura de Goiânia erra em liberar o uso de máscara em locais abertos com muitas pessoas, como é um estádio? A gente vê isso como um problema, sim. Na verdade, há um equívoco conceitual de achar que só o ambiente fechado impõe risco para as pessoas, quando, na verdade, muitos ambientes que são abertos tendem a aglomerar muito. Então, a gente vê mega eventos, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é onde eu estou, a questão do uso frequente da praia no fim de semana. Então, mesmo lugar aberto, tende a ter muita gente aglomerada. Então, a ideia é que, na verdade, a gente precisa ainda usar máscara mesmo nesses locais, sempre que a gente vir, né, uma aglomeração, a recomendação é de uso, a gente segue induzindo isso. O fato de não ter surgido uma outra variante, né? A gente viu aí no decorrer da pandemia que sempre uma variante era substituída por outra. A Ômicron agora ela está na fase de descer na curva ali e não tem uma outra variante que tenha relevância, né? Isso não é positivo e não indica que nós estamos realmente caminhando para o final? Isso é positivo. No entanto, é preciso que a gente lembre que a situação de pandemia significa que o mundo está em alerta quanto à possibilidade de manter sob controle a pandemia. E hoje a gente ainda tem lugares no mundo em que sequer conseguem ter um programa de vacinação contra a Covid de forma mais organizada. A gente tem lugares onde a gente teve o início da Covid de forma mais tardia e lugares que têm uma dificuldade pela própria questão geográfica ou da organização do serviço de saúde em vacinar adequadamente a população. Então, a possibilidade de surgimento de uma nova variante não se dá necessariamente no Brasil, mas no mundo. E uma vez que ela apareça, ela vai circular. A exemplo do que aconteceu com a Delta, do que aconteceu com a própria Ômicron. Então, a preocupação mundial é nesse sentido, de ter ainda lugares onde tem uma circulação intensa de vírus, e uma vez que ele está exposto a todos os estresses ambientais, que ele possa, então, tentar evoluir, se adaptar a esse novo ambiente e, portanto, criar novas variantes. Essa é a preocupação. O que vai acontecer naturalmente nos países, porque eles estão em níveis, né, em momentos muito diferentes da pandemia, é que eles em algum momento conseguirão ter controle sobre a pandemia em si, né? Nesses lugares, os países individualmente eles podem fazer um recuo da situação de emergência de saúde pública. Mas quem decreta o fim da pandemia é a OMS. Isso precisa estar muito claro. Então, qualquer indício de qualquer governo no mundo que fale sobre decretar o fim da pandemia, ele é incorreto. Isso não irá acontecer. O máximo que ele pode fazer é determinar que, numa situação de maior controle da pandemia, que ele possa, então, recuar no status, né, de emergência de saúde pública e, com isso, manejar de forma diferenciada a gestão hospitalar e também a vigilância nesses países. Pois é, e aí se fizer isso, se ele retirar a emergência em saúde, ele perde os benefícios da lei para fazer licitações, tudo isso. Parece contraditório, né? Porque eles querem acabar com a pandemia, mas certamente vão querer manter essa emergência em saúde. Pois é, essa é a dificuldade. Por isso a gente entende que não há por que ter pressa, né? Nesse recuo de classificação. Estar classificado como uma emergência de saúde pública nos possibilita tomar atitudes, né, mais emergenciais, como o próprio nome diz, né, mais drásticas, mais agressivas ou mais imediatas, desde a aquisição, né, de insumos e equipamentos, a contratação de pessoas e até a própria prática da vigilância.
Então, estar nesse status de emergência nos permite tomar decisões que são diferenciadas daquelas que a gente tomaria numa situação de endemicidade, né, ou de um controle endêmico, pelo menos, do país. Então, toda vez que a gente fala um pouco nessa questão da precocidade, né, em tentar diminuir o nível, né, da pandemia, nos traz também essa preocupação de maior dificuldade que a gente pode ter no próprio enfrentamento da pandemia. E há algum sinal por parte da OMS de que ela possa decretar por agora o fim da pandemia? Não. Na verdade, assim, os dirigentes da OMS são muito claros ao dizer que a pandemia ainda está longe do fim, né? No sentido de ter a Covid sob controle em todo o território mundial. Isso não ocorrerá por bastante tempo, eu diria. A gente ainda tem países muito incipientes na questão da vacinação, né? Especialmente na África Central. Então, enquanto isso persistir, a gente não vai poder ver o final, né, dessa novela. Mas é verdade que a gente já tem alguns países que caminham para uma situação de maior conforto, com maior cobertura vacinal, uma menor demanda sobre o sistema de saúde. Então, à medida em que esse tipo de situação, né, de cenário, começar a ocorrer com maior frequência, né, entre países, vai chegar um momento em que a OMS vai talvez decretar o fim da pandemia, tornar uma emergência de saúde pública de interesse internacional e passar a fazer uma vigilância, né, um pouco mais a miúde nos países em que a gente ainda não tem o controle, porque são lugares onde a gente ainda tem uma iminência de surgimento de uma variante, ou mesmo de perder o controle um pouco sobre o mecanismo de transmissão. Qual que é a estratégia correta nesse momento, Rafael? Nesse momento, a gente tem que operar com duas prioridades, né? Que é manter o uso de máscaras enquanto a gente estiver em lugares fechados ou em lugares abertos e aglomerados, e especialmente procurar completar os esquemas vacinais. A gente tem, como você falou, muitos faltosos ainda com relação à segunda dose, principalmente a dose de reforço, com a qual a gente conta, na verdade, para poder garantir uma imunidade talvez um pouco mais demorada, vamos chamar assim, principalmente por conta da Ômicron. Os estudos mostram, né, que dar a dose de reforço é bastante importante para garantir essa defesa imunológica contra a Ômicron e, principalmente, fazer um pouco esse trabalho de divulgação científica para tranquilizar os pais com relação à situação da vacina para as crianças entre 5 e 11 anos. Não há razão para ter preocupações com relação à eficácia ou à segurança dessa vacina. Ela é eficaz, segura, e os mesmos organismos que procuraram fazer estudos sobre a vacina de adultos também fizeram sobre de crianças. De forma que não faz sentido um pai ter se vacinado e não querer vacinar seu filho, né? Enquanto a gente não conseguir cobrir adequadamente essa faixa etária, a gente não vai conseguir atingir níveis ótimos de vacinação no país. Isso é muito importante ser dito. Hoje, o Brasil tem mais ou menos 9% da população entre 5 e 11 anos, de forma que se eu não vacino adequadamente essa faixa etária, eu estou perdendo de partida 9% da população total. Isso é grave. Então, a gente precisa compreender que a vacinação para esse grupo, ela protege não só o grupo, mas ela também contribui para o aumento da cobertura vacinal na população como um todo, e com isso a gente vai dificultando a vida do vírus, permitindo que a gente tenha um bloqueio da circulação dele. Rubens? É isso, Rafael. Obrigado pela entrevista aqui, um abraço, bom dia, um bom trabalho aí. Bom dia.